Esse webinar é uma parceria da Mundo Geo com a Geoambiente e a Google, no qual o tema são os produtos Google e o uso dos mapas nos negócios. Nesse webinar vocês vão saber como as plataformas e APIs da Google estão facilitando a vida das empresas e também entender como o GIS tradicional ganhou força com ferramentas de armazenamento, compartilhamento e apresentação de informações geográficas. Os palestrantes serão Eduardo Kenzo, que é engenheiro de vendas da área geoespacial da Google, Felipe Seabra, que é gerente de marketing da Geoambiente, e Felipe Del Nero, que é Sales Manager da Geoambiente. Bom, eu passo agora a palavra para o Felipe Seabra e eu volto depois da apresentação do Felipe e do Felipe Del Nero e do Eduardo Kenzo para a sessão de perguntas e respostas. Bom, Seabra, agora é com você. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí o grande interesse por esse webinar. Eu acredito que falar de inovação e qualidade de serviços sempre vai atrair muita gente, muitas empresas, né? E temos aí um número recorde de inscrições, interessados. Talvez não dê para falar tudo hoje que a gente gostaria, mas a gente vai dar continuidade à nossa conversa, depois vou passar os contatos aí da nossa empresa, da nossa equipe. Independente aí de tudo, a gente tem uma equipe dedicada aí para responder as questões via chat. E eu acredito que na estrutura que a gente montou aqui vai ser uma conversa bem interessante. Eu vou falar bem rapidinho, mais uns boas-vindas mesmo, né? Trazendo um pouco a ideia do conceito de mapas para todos, né? Depois o Felipe Del Nero, que está aqui do meu lado, é o gerente comercial do portfólio Google aqui na Geoambiente, ele vai falar especificamente dos produtos Google, né? Tem muita novidade aí, para vocês entenderem um pouquinho mais o que a Google está ofertando aqui no Brasil. E eu acho que a parte mais interessante até são as experiências de sucesso, os cases e histórias de sucesso de clientes aí dos mais diversos segmentos no mundo todo. Quem vai fazer essa contribuição aí é o Eduardo Kenzo, da Google. Ele está conectado aí, vai bater um papo aí com a gente hoje. Bom, vou comentar alguns fatos, que é uma pesquisa de mercado da nossa área e é difícil ter um estudo recente e esses meses aí o Valor Econômico publicou uma pesquisa que a Google mesmo encomendou, uns números aí de mercado. O interessante é que o mercado de geolocalização cresce anualmente 30%. É um número muito considerável, né? E haja vista também que o Brasil hoje é a bola da vez, né? Os eventos que nós temos aqui programados para os próximos anos, a melhoria da internet móvel com a chegada do 4G, o potencial do país, que ele vai se tornar inclusive um dos maiores consumidores, hoje ele é o quarto no mundo de smartphone. Então tem um salto muito grande aí para esse nosso mercado. E mais do que isso, né, os mapas hoje se tornam um ponto de apoio para a publicidade, né? Essa é a realidade nossa. Acho que é o que movimenta a receita, incentiva essas soluções. É a publicidade e mais do que isso, é a otimização dos recursos e a tomada de decisão otimizada por ferramentas incríveis aí de mapeamento. Bom, por mais que o cenário seja otimista, existe um potencial ainda que é inexplorado, principalmente no Brasil, para o uso de mapas, né? Isso aí é um estudo que a gente já sabe, né? Existe sempre uma palavra, onde, no meio da pergunta das empresas, e nossas mesmo no dia a dia das pessoas, sempre tem uma localização geográfica, espacial, relacionada a uma resposta, a uma pergunta que a gente faz. E essa informação, esse uso de mapas, ainda é inexplorado, né? Por que isso, né? Já que cada vez mais existe uma democratização, uma popularização do uso dos mapas, né?
Porque até então, o que o GIS tradicional, ou os sistemas de informação geográfica, né, até o nome GIS já é um pouco complicado, ele apresenta ao mercado, vem apresentando ao mercado softwares de difícil utilização, que demandam um nível técnico muito especializado, longos treinamentos. Isso dificulta um pouco o tomador de decisão, dar valor para esse tipo de solução, né? Isso eu acredito que é um grande fator aí impeditivo, né, do crescimento desse mercado, que perto do que a gente está propondo aí hoje já está virando passado, né? E um outro item muito importante, quem já tentou utilizar 1 terabyte de ortofoto em uma rede satélite, rodar num servidor interno, dar um zoom, um pan nesse mapa, já percebeu que o desempenho muitas vezes é comprometido, né? E toda uma infraestrutura de servidores, ela possui um custo alto, né? Demanda muito trabalho e toma muito tempo, né? Então, acredito que esses fatores aí já cada vez menos fazem parte do nosso dia a dia, né? Estamos vivendo uma tendência nova, que é descomplicar. Acho que a palavra da vez aqui é descomplicar, facilitar a vida das empresas, né? Organizando os dados espaciais e tornando-os disponíveis a qualquer um, em qualquer lugar. Então, essa é a visão da Geoambiente junto à Google, com um portfólio de mapas e ferramentas e o know-how aí de 20 anos de empresa que temos para oferecer aí para o mercado. Bom, a nossa visão, na verdade, os 4 pilares que suportam o Google Maps são a colaboração, né, são seus dados numa base comum, amplamente conhecida, né, do dia a dia nossa, que é muito utilizada mesmo para quem está fora das empresas. A escalabilidade, né, voltando um pouquinho na infraestrutura, né, são servidores Google, né, que suportam crescimentos e picos de utilização nos momentos mais críticos aí aos seus negócios. A precisão, né, isso refere-se à larga cobertura e qualidade dos dados disponíveis em nossa oferta de conteúdo. Desde Street View, mapas de relevo, vídeos, enfim, inúmeras quantidades e variedades de informações hoje que estão disponíveis aí nos mapas do Google. E, mais do que tudo, pelo menos na minha opinião, é a facilidade de uso, né? Ainda mais eu que sou de marketing, eu gosto de algo fácil de usar, de uma tomada de decisão aí, apoiada por uma ferramenta intuitiva, fácil, autoexplicativa, né? Eu acredito que se eu perguntar aqui, não precisa nem fazer uma enquete, quem já usou o Google Earth, eu acredito que 100%, ou 99% já tem familiaridade com a ferramenta. Então, com base nesse potencial aí que a gente tem a oferecer ao mercado, que a gente está propondo aí um conceito de mapa para todos, né? Não é simplesmente os GIS mais a nuvem, os dados hospedados na nuvem, é mais do que isso, são as ferramentas intuitivas, né? São os algoritmos Google para um desempenho de uma ferramenta de geotecnologia incríveis, né? E a grande contribuição nossa, então, é a democratização da informação geoespacial, né? Isso para responder perguntas aí do dia a dia, né? Seja das empresas, das pessoas. Hoje mesmo eu consultei os mapas Google aí umas 2 vezes para resolver uma questão de logística amanhã. E eu acredito que pelo menos 1 ou 2 questões dessa aí vocês podem se identificar que fazem parte aí do nosso dia a dia, né? Dos mais diversos segmentos, energia elétrica, governo, que fazem a gestão de extensas áreas do território, com diferentes dados de diferentes secretarias, meio ambiente, com as mais diversas análises ambientais, baseadas em informação cartográfica, geográfica, a agroindústria, e cada vez mais aplicações de telecom, seja na infraestrutura de redes, no estudo de geomarketing, aplicações para dispositivos móveis, cada vez mais comuns, o mercado imobiliário cada vez mais usando o Google Earth Pro, né, para definir áreas de atuação, de investimento, varejo, e todos os outros segmentos aí do GIS tradicional, os heavy users de GIS tradicional, têm uma demanda
de tomada de decisão que interessa muito que isso seja facilitado e integrado aí a todos os departamentos e setores da empresa, né? E só para fechar aqui o segmento de logística, que cada vez mais utiliza APIs e funcionalidades de roteirização, geocode em reverso, que são facilitados num modelo de negócio bem interessante pela Google. Bom, então essas questões aí dos diversos segmentos são respondidas hoje numa maneira jamais vista, né? Pra vocês terem uma ideia, a Google ela possui 4 áreas de atuações aí para a Google Enterprise, para as empresas, e o nosso foco aqui são as soluções geoespaciais, né? Isso porque existe um enorme potencial para uso e exploração dos dados espaciais através de ferramentas simples e intuitivas, né? E é aqui que estamos concentrando nossos esforços. Quando eu digo nós, eu menciono a Google, né? Essa aqui é uma imagem do escritório da Google lá em São Paulo. Inclusive, saiu uma matéria na Veja, umas semanas atrás, aí, mostrando um ambiente de trabalho bem legal da Google. E o interessante é que a Google buscou um parceiro estratégico no Brasil, com um know-how, que não adianta você ter as melhores ferramentas se você não tiver o melhor conteúdo, o melhor entendimento da realidade dos clientes no território brasileiro. Por isso que a Geoambiente aí possui um know-how de 20 anos, né? É a maior empresa de geotecnologia hoje no Brasil, e ela representa aí fortemente todo o portfólio Google de produtos de mapas, né? Bom, para inserir aqui a parte dos produtos mesmo, tá? Vou passar a bola aqui para o Felipe Del Nero, o gerente comercial aqui da Geoambiente. Ele vai falar um pouquinho, vai trazer uma visão geral aí do portfólio de produtos Google para vocês. Então, quem está falando aqui é o Felipe Del Nero. Eu sou gerente comercial aqui da Geoambiente, como o Felipe Seabra já tinha comentado. O que eu queria apresentar para vocês hoje é exatamente essa questão dos produtos ou das soluções Google e, fundamentalmente, a visão, né, do Google Enterprise. Então, para iniciar para compartilhar essa visão, eu queria contar uma história, ilustrar essa visão através de uma historinha. Na verdade, no final do ano passado, eu estava em casa com a minha esposa e a minha esposa me pediu disse que ela tinha vontade de assistir um show do Lulu Santos. Eu, como não sabia quando que seria o próximo show, nem a agenda do Lulu Santos, eu fiz uma busca, né, no Google, entrei lá no Google, fiz uma busca de Lulu Santos, encontrei a agenda de show dele, automaticamente entrei no site e comprei o ingresso para o show. Recebi a confirmação da compra do ingresso no meu e-mail, né, no meu Gmail. Automaticamente já criei na minha agenda, no meu Google Agenda, criei o evento, né, o show, e também criei umas atividades que eu tinha que fazer em função disso. Então, lá no Google Tasks, criei uma série de tarefas. Uma delas, inclusive, só para dar um exemplo, era que eu tinha que conversar com a babá dos meus filhos para que eles ficassem com ela, para que ela tomasse conta dos meus filhos enquanto a gente fosse assistir o show. No dia do evento, no dia do show, antes de ir, eu entrei na ferramenta Google Maps, vi onde era o local do show, vi qual era o melhor caminho para chegar e vi outros itens também, como utilizando o Street View, por exemplo, vi se na rua tinha algum tipo de estacionamento adicional, ou se eu teria que parar o carro no estacionamento do evento, enfim. Já durante a viagem, quando eu saí de casa e fui realmente em direção ao show, a partir do meu celular, eu também acessei o Google Maps e consegui, via navegador do Google Maps, ser direcionado para o lugar correto, para a rota correta, enfim, para chegar no lugar onde eu queria chegar. Cheguei, parei o carro, a gente entrou no show, minha esposa, e já dentro do show eu tirei várias fotos com o meu celular e criei vários vídeos, né, com o meu celular. Essas fotos automaticamente eu sincronizei com o meu Google Drive e compartilhei essas fotos com meus amigos através do Google+.
Já os vídeos que eu tinha feito, eu compartilhei com todo mundo, ou com quem eu quisesse, depois através do YouTube. Então, assim, essa história eu só trouxe à tona para mostrar que no dia a dia, todos nós buscamos sempre uma forma fácil e uma forma rápida de resolver nossos problemas. Uma forma que seja bastante simples e que não demande grandes investimentos de tempo. E a visão do Google Enterprise é exatamente essa, que realmente a gente traga para nossas empresas, para as nossas corporações, a mesma forma de pensamento ou de trabalho que a gente faz em casa. Por isso da visão de trabalho e da forma que você vive. Então, realmente, as soluções Google buscam exatamente essa visão, de trazer essa facilidade e exatamente não ter que ter sistemas complexos ou treinamentos complexos para utilizar as ferramentas. Dando sequência ainda nessa visão, atualmente, mais de 1 milhão de websites utilizam a API do Google Maps. Hoje, para endereçar ou para resolver qualquer tipo de desafio do ponto de vista de mapas. Então, esse número só confirma realmente essa visão de facilidade das ferramentas Google, em especial o Google Maps, endereçarem esses diversos tipos de desafios, seja de empresas ou seja de pessoas buscando respostas. Então, você é capaz de, através dessas ferramentas, criar intermináveis tipos de soluções para intermináveis tipos de desafios diferentes também. Alguns números interessantes do ponto de vista de abrangência das soluções Google. Para você ter uma ideia, hoje, 20 bilhões de quilômetros são percorridos todo ano por pessoas utilizando soluções Google Maps, por exemplo, para se fazer uma rota ou uma navegação, como eu fiz lá em direção ao show junto com a minha esposa. Existem mais de 1 bilhão de usuários mensais acessando as soluções Google Maps hoje. Existem mais de 200 mil dispositivos móveis utilizando as ferramentas Google Maps e mais de 10 milhões de usuários de navegação. Agora, a grande questão é o que torna as ferramentas Google Maps tão incríveis. Obviamente que se vê pela foto aqui, a primeira delas é a nossa infraestrutura. A infraestrutura do Google que é completamente segura e extremamente poderosa. Além disso, são as inovações contínuas que as soluções do Google trazem. Para você ter uma ideia, empresas de telecom do mundo inteiro compartilham dados de cobertura de rede, por exemplo, utilizando soluções do Google Maps. Diversos tipos de órgãos de governo do estado, no mundo inteiro também compartilham e publicam terabytes de informações vetoriais e imagens usando soluções do Google Maps. Empresas de rastreamento no mundo inteiro também entregam soluções incríveis para seus clientes, para eles poderem gerenciarem os seus ativos em campo. Tudo isso usando solução Google Maps. Empresas de utilities fazem análise, fazem cruzamento de dados de uma forma também extremamente rápida, buscando tomadas de decisões eficientes, tudo baseado em Google Maps. Empresas de seguro também utilizam a solução Google Maps para gerenciar sua equipe de campo ou prestadores de serviço. Isso são alguns exemplos apenas. Então, nós temos inúmeros exemplos de inúmeros tipos de empresas, inúmeros tipos de tamanho de empresa ou de solução, resolvendo problemas diferentes com a mesma solução baseada em Google Maps. Dando uma visão um pouco mais específica agora do ponto de vista de produto, eu queria passar rapidamente por cada tipo de solução para dar uma visão sobre que tipos de produtos que hoje a Geoambiente, em conjunto com o Google, trazem como inovação no mercado de mapas no Brasil. Primeiramente, as soluções Google elas são divididas em dois grandes tipos. A primeira delas são as plataformas, que são bases sólidas, a partir das quais você consegue criar e desenvolver inúmeros tipos de soluções. E o segundo tipo são os aplicativos, que são soluções prontas, desenvolvidas pelo Google, para endereçar
N tipo também de desafios do dia a dia de uma empresa. Passando agora item a item, ou um por um, a gente começa primeiro pela solução que é mais utilizada no mundo, como eu falei anteriormente, que é a API do Google Maps. Então, a API do Google Maps ela possibilita a criação dos mais diversos tipos de aplicação, onde essa sua aplicação pode consumir as mais diversas também funcionalidades do Google Maps, seja geocodificação, seja uma roteirização, seja um dado, uma imagem de satélite, um dado do Google Place, por exemplo, ou um dado de arruamento, um endereço, um geocode. Basicamente, a solução Google Maps se divide em duas grandes versões, ou duas versões que seriam, uma delas é a API gratuita e a outra é a API for Business, onde a API gratuita, basicamente, ela está limitada a aplicações abertas ao público, ou seja, sem nenhum tipo de restrição de acesso e com uma quantidade limitada de uso dessas funcionalidades. Enquanto que a API for Business você escala isso da forma que você quiser. Do ponto de vista da segunda solução, quando a gente fala de Maps Engine, Google Maps Engine, a gente já está falando da utilização da cloud do Google, ou seja, você torna possível o compartilhamento dessas suas informações geográficas, seja ela uma imagem, seja ela um vetor, com qualquer pessoa ou qualquer órgão que você tenha interesse, mas fundamentalmente com toda aquela segurança e todo o poder computacional da cloud do Google, todo esse poder que o Google te traz além disso. O foco dessa solução Maps Engine é realmente construir aplicações que sejam extremamente úteis e fáceis e com uma performance realmente inigualável, onde você pode combinar os seus dados, como eu falei, com os dados que você obtém através da utilização da API do Google. Então, as imagens do Google, o arruamento do Google e todas aquelas funcionalidades que você consegue obter através da utilização da ferramenta do Google. Então, você consegue realmente compartilhar essas suas informações com os seus usuários e em qualquer ambiente que você queira, seja ele web, seja ele desktop ou seja ele móvel. Quando a gente fala da ferramenta Google Earth Enterprise, a gente está falando de uma solução onde te possibilita você trazer a inteligência do Google Maps para dentro da sua organização. Então, através da instalação dessa solução nos seus servidores, a sua empresa passa a poder fazer o uso dessa potencialidade das funcionalidades do Google e combinar todos os seus dados, os dados da empresa, os dados espaciais da sua empresa nessa solução. O Google Earth Enterprise ele também possibilita todo o consumo dessa informação em vários ambientes, como eu falei, o ambiente móvel, o ambiente web e o ambiente desktop, além também de te dar a possibilidade de trabalhar desconectado quando for o caso, copiar parte da sua base, por exemplo, e atuar em campo onde você não tem cobertura de rede, por exemplo. Passando para a solução Google Maps Coordinate, essa solução ela é uma excelente ferramenta para acompanhamento e gestão de todas as suas equipes de campo. Além disso, ela possibilita a criação e o despacho de ordens de serviço. Então, você tem realmente uma ferramenta completa do ponto de vista de gestão das suas ordens de serviço, com a possibilidade de criação dessas ordens, ou até integração com o sistema que você já tem, que cria essas ordens, e a possibilidade de você despachar essas ordens para a equipe mais próxima e gerenciar essa equipe. Essa equipe ainda pode, em campo, receber essa informação, aceitar ou não essa ordem de serviço, inserir informações do ponto de vista do que foi coletado em campo, qual é o status daquela ordem. Você consegue ter uma gestão bastante completa da sua equipe e também das ordens de serviço que você tem que atender. E por fim, a gente fala da ferramenta Google Earth Pro, que ela traz mais funcionalidades ou mais possibilidades à solução que todos conhecem, que é amplamente utilizada, que é o Google Earth. Então, com a ferramenta Google Earth Pro,
é possível que, além das funcionalidades que hoje já existem na ferramenta Google Earth, que você acrescente ainda funcionalidades como medições de áreas e desenhos avançados. Você consegue fazer importação de dados de uma forma otimizada, ou seja, você, por exemplo, consegue fazer geocodificação de vários endereços, não um a um. Você consegue criar filmes e disponibilizar esses filmes, por exemplo, em HD. Você tem um desempenho melhor da ferramenta, dentre outras funcionalidades. Então, basicamente, você consegue fazer uma série de análises adicionais com esse ambiente extremamente simples, extremamente conhecido, extremamente fácil de utilizar, que é a ferramenta Google Earth Pro. Dando uma visão geral sobre os assuntos aqui, sobre as soluções, ferramentas que eu acabei de comentar, a ideia aqui não é queira tirar dúvidas, tem um ponto de contato conosco. E dar realmente respostas rápidas e eficientes. Então, em linhas gerais, nossas soluções elas buscam relacionar as pessoas com as pessoas certas, ou seja, que a empresa se relacione com outras empresas ou com pessoas dentro da organização da forma correta, no momento correto. Que as equipes e os ativos das empresas passam a ser realmente gerenciáveis e realmente disponíveis para tomadas de decisões oportunas e corretas. Que essas tomadas de decisões realmente sejam tomadas da melhor forma e que você, como usuário, ou como tomador de decisão, ou como criador da solução, realmente possa criar e consumir aplicações incríveis e muito fáceis de serem consumidas e criadas. E com a maior riqueza possível de dados, seja dados provenientes do Google, ou seja dados provenientes do próprio cliente, através dos serviços também de complementação dessas soluções da própria GeoAmbiente. Tá, então, eu queria agradecer mais uma vez e passar aqui a palavra ao Kenzo, e depois a gente está à disposição aqui para responder perguntas. Olá a todos, boa tarde. Antes de iniciar a minha apresentação, eu gostaria de agradecer a Mundo Geo, né, por ter viabilizado esse evento. Quero agradecer a GeoAmbiente também pelo convite, né, por fazer essa apresentação. O meu nome, como está no slide, Eduardo Kenzo, eu trabalho na Google, né, eu sou engenheiro de vendas geoespacial. Para aqueles que se perguntam, né, o que é um engenheiro de vendas, é a pessoa que faz, né, o vínculo entre a equipe de vendas, né, os vendedores, efetivamente, e a equipe de engenharia, as pessoas que criam e aperfeiçoam os produtos. O meu objetivo hoje, então, é apresentar diversos casos de sucesso. Eu acredito que vocês vão gostar. Eu tenho bastante coisa bacana aqui. Tenho casos nacionais, casos internacionais, né? Fiquem à vontade para fazer questionamentos através do chat, né? E, mais uma vez, muito obrigado pela presença virtual de todos vocês. Então, como é de praxe, as minhas apresentações, eu gosto de iniciá-las, né, passando a missão e alguns princípios nos quais, né, todas as pessoas que trabalham na Google se baseiam. A missão é organizar as informações, né, e torná-las mundialmente acessíveis e úteis. Quando eu falo do mundo geoespacial, é organizar as informações geoespaciais do mundo. E dentre os 10 princípios, né, que nós
seguimos na empresa, eu gosto sempre de destacar 3. Esses aqui são os que eu considero os 3 mais importantes. O primeiro, né, mais importante sempre, é se concentrar no usuário, né, se concentrar em você, né, que está participando desse evento. E depois se preocupar com o resto, porque o resto ele é consequência. Se a gente focar sempre o nosso trabalho em você, né, a gente vai, né, aumentar, né, a chance de ter sucesso na criação de produtos, né, que sejam fáceis, produtos que sejam belos, produtos que você goste. E também existe uma grande preocupação, né, para cada produto que nós criamos, que nós aperfeiçoamos, que nós lançamos no mercado, ele precisa ser bom, né? Então, quando a gente se preocupa, quando a gente, aliás, inicia o desenvolvimento de alguma coisa, né, o produto final desse produto tem que ser a excelência, né? Mas esse é o gancho para o terceiro. A excelência, ela não é o ponto de chegada, ela é o ponto de partida. Então, nós sempre estamos buscando aperfeiçoar os nossos produtos, né, torná-los mais fáceis para você usar, né, para, digamos assim, encantá-lo a utilizar os nossos produtos. Né? Então, quando nós falamos no mundo corporativo, o que um mapa, né, ele pode fazer por sua empresa? Vamos acompanhar aqui uma sequência lógica. Né? São pouquíssimos slides antes de entrar nos casos de uso efetivamente. Então, nós que trabalhamos numa corporação, a gente sabe que existe uma quantidade inacreditável de informação disponível para todos. Tá? Seja ela na internet, seja ela na intranet, seja ela através de relatórios de BI, relatórios normais. Ou seja, né, a informação ela existe. Né? Mas nós sabemos que não é fácil organizar e gerenciar os dados que nós temos. Muitas vezes, né, a gente precisa criar um relatório para amanhã e a gente sabe que o relatório vai tomar a noite inteira para fazer, mesmo que existam mais de 100 relatórios disponíveis nos sistemas que nós utilizamos. Né? Às vezes é muito, muito complexo mesmo e eu tenho certeza que cada um, né, está imaginando alguma situação em que foi pedido um relatório ou precisou desenvolver alguma coisa e isso tomou um tempo demasiado, né, para que fosse apresentado. Né? E essas informações elas não estão sempre disponíveis, onde e quando você precisa. Né? Vou colocar outra situação também, já aconteceu comigo, de estar numa reunião, né, de estar presente numa reunião, eu abri a planilha que eu preciso e verificar, puxa vida, é a versão 15 e a última versão é a versão 22. Né? E agora o que eu faço? Eu tenho que telefonar ou mandar um e-mail para outra pessoa, pegar a versão 22, me mandar, quer dizer, essa acessibilidade da informação, muitas vezes, ela não é fácil. Né? E o Google ele se preocupa com isso. Ele não só se preocupa, mas ele acha que deveria ser fácil, né, você organizar as informações, você criar as informações, visualizá-las, mostrá-las. Né? Não deveria ser complexo, não deveria ser custoso, você não deveria ter que investir milhões e milhões de reais para montar um sistema de CRM, criar uma solução, comprar uma solução de BI, né, você ter disponível mais de 150 relatórios para um dia, né, o seu gestor solicitar um relatório que não existe e você tem que compor alguma coisa, gastar noites em claro. Né? Então foi por causa disso que o Google ele olhou para os seus produtos GEL, né, o Maps e Earth, e falou, puxa vida, né, vamos focar um pouco no mercado corporativo. Vamos começar a lançar produtos, a adaptar produtos focados para o mercado corporativo. Né? E alguns de vocês devem estar se perguntando, puxa vida, né, mas o que um mapinha pode fazer por mim? Né? Pode fazer pela minha empresa, pode fazer pelas minhas necessidades. Né? Então vamos começar a falar, né, do primeiro caso de uso. Vamos voltar um pouquinho no tempo e nos lembrar, né, do furacão do Sandy. Né? Então foi algo terrível. Todo mundo, né, todos nós acompanhamos pela mídia. E assim, a logística necessária, né, para responder a essa crise é enorme. Né? Então está mobilizado o governo, está mobilizado o Exército, as Forças Armadas, né, a Cruz Vermelha. E uma coisa é muito importante nessa logística, a distribuição ou disponibilização da informação, seja ela para os organizadores, seja ela para os familiares. Né? As pessoas elas precisam saber
né? Onde estão os pontos de abrigo, onde estão os pontos da Cruz Vermelha, né? Então, onde tem comida disponível, né? Onde está alagado, qual é o tempo da região, qual é a previsão do tempo. Então, todas essas informações, como os organizadores, né, eles fizeram para organizar, né, através de um mapa. Então, se vocês acessarem aquele link, google.org Crisis Map, né, vocês vão ver, agora o site está estático, porque o furacão, felizmente, já passou, mas todas as informações, né, foram coletadas num portal único, né, visível não apenas para as pessoas que estavam organizando a resposta à crise, mas também para os familiares, para as pessoas, nós, né, também que tínhamos curiosidade em acessar essas informações. Então, os aviões tiravam fotos de satélite diária, né, essas fotos eram alimentadas nesse portal com uma velocidade muito grande, e dessa maneira, né, esse portal auxiliou de forma enorme, né, a responder a essa crise terrível. Okay? E, bem, só para enfatizar, né, os nossos produtos, né, você tem acesso a uma grande quantidade de informação, sejam elas através de ortofotos, imagens de satélite, Street View, né, fotos de 45 graus. Então, existe uma quantidade enorme, né, e acessível para você de informações. Okay? Eu vou começar agora a falar sobre as experiências de sucesso, né, das mais variadas possíveis, que envolvem, né, praticamente todos os produtos que o Felipe Del Nero apresentou. A primeira solução é um portal GIS, né, um portal tradicional GIS do governo do México. Né, e o que o México ele fez? Né, ele praticamente reuniu todas as informações, né, geoespaciais que ele tinha e criou um portal único com isso. Né? Então, aqui eu tenho 3 categorias, mas eu tenho, se eu fizer um scroll down aqui, se vocês acessarem a página do governo mexicano e fizerem scroll down, vocês vão ver que tem mais 3 categorias, né? E essas categorias envolvem praticamente todos os departamentos, todos os segmentos do governo. Né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o de museus. Eu posso consultar os museus, né, no México, e não só posso consultá-los, mas eu verifico também, eu associo as informações que eu tenho no meu banco de dados, que elas, assim, fotografias, arquivos de áudio, de vídeo e documentos. Então, cada ponto georreferenciado tem uma associação para uma vasta documentação associada a esse ponto. Ok? Vamos para mais um exemplo. Né? A Google recentemente fechou um acordo, né, com o Centro de Pesquisa dos Estados Unidos responsável pelo censo, ou seja, o IBGE, né, norte-americano, para que essa organização ela possa divulgar as informações através das soluções da Google. Aqui é um exemplo de um desses relatórios, né, que é o tamanho médio da família dos Estados Unidos, e eles estão utilizando a ferramenta Google Maps Engine para isso. Okay? E através dessa solução, eles podem colocar, né, todos esses mapas na galeria do Google Earth. Se vocês não tiveram a oportunidade, eu sugiro que vocês acessem a galeria do Google Earth. Né? Existem diversos mapas muito, muito interessantes lá. E a visibilidade, você aumenta a visibilidade do seu dado geoespacial através dessa galeria, porque fica vinculado ao buscador do Google, ao buscador tradicional, ao buscador que todos conhecem. Então, você consegue fazer essa vinculação através da galeria, utilizando a solução do Google Maps Engine. Eu tenho mais um mapa na galeria, agora um mapa nacional de uma organização chamada Amazon. Né? A Amazon ela é responsável, né, pelo estudo do solo, do uso do solo da Amazônia. Né? Eles criam políticas de uso, eles disseminam, eles fazem classificação de imagens para verificar a questão do desmatamento na Amazônia, e é uma instituição muito famosa nacionalmente e internacionalmente. Né? E através dos resultados das pesquisas e da divulgação dessas pesquisas, eles já conseguiram reverter muitas situações na Amazônia. Então, eles pegaram, né, e estão também utilizando as soluções Google, né, no caso também o Google Maps Engine, para divulgar os seus relatórios, divulgar os seus mapas,
né? Aqui a gente tem uma visão maior, né? Eu tenho as minhas legendas, eu tenho toda a visualização, né? Também utilizando o Google Maps Engine. Okay? Vamos partir agora para um caso de sucesso um pouco diferente. Né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre tomada de decisão. Né? Então, por exemplo, eu preciso comprar uma casa, eu preciso alugar uma casa, né? E eu tenho esse site, o Trulia, né? E ele vai além de um simples buscador tradicional de imóvel. Né? Eu tenho, né, eu seleciono quantos quartos eu quero, quantos toaletes eu quero, ele faz uma busca tradicional. Mas, além disso, né, ele também possibilita fazer um mapa temático, né, com o valor médio das residências e associar com outras informações. Né? Um mapa termal das regiões de maior incidência de crimes, sejam eles violentos ou não, correto? Então, você tem uma variável a mais para o seu poder de decisão, né, para a sua escolha do seu imóvel. A questão das escolas, né? Se você tem uma esposa, um marido, não tem filhos ainda, quer comprar uma casa, né? Então, puxa vida, né? Vou comprar uma casa onde tenha escolas próximas e que as escolas elas tenham um ranking, né, positivo. Além de mostrar as escolas ao redor dos pontos de interesse, ele também faz um ranking. Né? Ele obtém essas informações de uma instituição parecida com aqui do Enem no Brasil, né, do Ministério da Educação. E, além disso, outras, né, amenidades que ele considera: restaurantes, padarias, bancos, né, postos de gasolina. Então, você tem um conjunto de variáveis que vai além simplesmente, eu quero escolher um imóvel no bairro X, Y ou Z. Ele passa para você outras variáveis para você considerar, né, e aumentar o seu poder de decisão. Né? Mas aí você fica se perguntando, puxa vida, Kenzo, eu só tenho isso nos Estados Unidos? Né? Não, eu tenho um site muito parecido aqui no Brasil chamado Webcasas. Né? Então, você coloca um ponto de interesse onde você quer adquirir um imóvel ou alugar, né? E você também possui um conjunto de informações, ali tem no lado direito, né? Desculpa. Né? Você possui um conjunto de informações para incluir variáveis no seu poder de decisão. Então, você escolhe um raio, né, de abrangência e você pode selecionar, por exemplo, farmácias, fast foods, hospitais. Né? É um site muito parecido com o Trulia também, para enriquecer, né, a sua tomada de decisão. Né? Outro site nacional também, bastante famoso, que utiliza as nossas soluções, é o QCanto. Né? O QCanto é um site, né, de opiniões de estabelecimentos, sejam esses estabelecimentos restaurantes, lojas, bares, né, baladas. Então, você através desse site, você pode buscar, né, diversos restaurantes, pontos de interesse, né, do seu interesse, e ele também possui o apoio das ferramentas do Google, né, para que você possa não só localizar o ponto, mas também, né, verificar meios de como chegar, né, de como acessar aqueles pontos do seu interesse. Correto? Deixa eu falar um pouquinho agora, né, sobre um caso de uso que envolve uma solução que o Felipe Del Nero falou, que é o Google Coordinate, né, para fazer despachos. Essa solução é a solução mais nova do nosso portfólio. Ela foi lançada em junho do ano passado, correto? Já tem alguns casos de uso, mas infelizmente eu não consegui screenshots, né, para vocês. Mas esse aqui é um pequeno demo, né, onde mostra a área de concessão de uma empresa de energia elétrica. A área mais acinzentada ao centro é uma área onde eu estou sem energia. Né, os pontos amarelos são as subestações e os vermelhos são os transformadores. Então, eu tenho a visão do despachador à direita e à esquerda, seja num smartphone ou seja num tablet, eu tenho a posição das minhas ocorrências, das minhas faltas de energia, nesse caso, e a localização dos meus veículos. E eles se movem, né? Eu tenho um rastreamento online desses veículos. Eu tenho mais uma tela aqui, né, onde o despachador vê a sua equipe,
né? E a equipe de campo, ela tem à sua disposição, né? Ela verifica onde estão as outras pessoas, onde ela está, onde estão, né, as ocorrências. Correto? E, mais uma vez, eu tenho a tela do despachador aqui verificando, né, qual é o status de um determinado, de uma determinada ordem de serviço, né, quais são outras ordens de serviço, né, e eu tenho o histórico do posicionamento também de cada pessoa, de cada membro da minha equipe de campo. Correto? Então, quem utiliza essa solução, Kenzo? O Felipe ele falou, né, numa equipe de seguros da Sul América, para fazer a vistoria dos seus veículos, né, ela vai iniciar, vai entrar em produção essa solução. E eu tenho também a equipe de segurança do San Francisco 49ers, né, que participou agora da final do Super Bowl. Né, a equipe de segurança também utiliza, né, essa solução, o Coordinate. Correto? Vamos mudar agora um pouquinho. Opa, mais uma screenshot aqui. Né, eu tenho versões para o Android e para o iOS. Correto? Vamos mudar o foco agora, falar sobre outro caso de uso, né, que está se tornando cada vez mais famoso, que é o fato, o nome em inglês é crowdsourcing. Né, é o fato das pessoas, nós, né, contribuirmos para o site. Né. Então eu tenho esse site, Eu Atleta, ele foi divulgado há alguns meses, né, no Fantástico, né, no Jornal Nacional, onde as pessoas que correm, elas podem colocar as suas rotas, né, e aí eu tenho mapas termais, né, com a quantidade de pessoas associadas àquela determinada rota. É um site muito interessante, muito legal, né, eu sugiro para quem gosta de correr, é bem bacana. Né. E eu tenho outro site também, né, agora focado um pouquinho mais nos problemas das cidades. Eu posso... Né? Então, eu olho na rua um poste podre ou uma luz de um poste que está queimada, eu posso reportar através desse site, o SeeClick Fix, né, o que está acontecendo. E os governantes, eles têm acesso a essas informações e eles atualizam isso também. Né? Então, por exemplo, olha só, um semáforo, né, que estava fora, né, esse evento já foi fechado e ele está consertado. Né? Então, é muito bacana isso. E aí a gente fica pensando, puxa vida, será que no Brasil os governantes não estão pensando em fazer nada do gênero? Pois eles estão. Né? Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre o Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro. Né? A ideia, né, da criação, ela surgiu, né, após uma tragédia, né, uma vítima de um deslizamento. Então o prefeito, né, na época, o atual prefeito, né, do Rio de Janeiro, ele sugeriu a ideia de uma criação de um centro de operações onde eu possa, né, unificar diversas informações. Né, previsão de tempo, né, previsão de como está, né, o trânsito na cidade, se eu tenho algum semáforo queimado, né, onde está a minha guarda municipal, o que ela está fazendo, tudo isso num portal em tempo real, né, dividido num telão de 80 metros. Eu já tive a oportunidade de visitar o centro de operações, é muito, muito bacana. E no centro desse telão de 80 metros quadrados, eu tenho o Google Earth aberto, né, recuperando as informações, né, em tempo real dessas diversas fontes. E eles estão com um projeto muito bacana, né, de possibilitar as pessoas, através de redes sociais, de informá-los, né, e até criar também alguma coisa similar a esse SeeClick Fix, né, para o centro de operações. Vamos falar um pouquinho agora sobre São Paulo. Tá? Eu tenho um projeto, né, da Implaza, né, que reúne uma quantidade enorme de informações geoespaciais. Né? Se vocês não conhecem ainda, eu sugiro que vocês procurem, né, no Google, né, o projeto Mapeia São Paulo, né, que é reunir uma quantidade de imagens de satélite. Ele está sendo colocado nessa plataforma. Essa plataforma é baseada também no Google Maps Engine. Né? E, além dessas informações, eu posso ver também as informações de projetos. Né? Como está, eu tenho as diversas secretarias, os diversos departamentos,
quais são os status desses projetos, e ela se aproveita não só dessa plataforma, né, escalável, essa plataforma que apresenta um desempenho muito bom, né, mas também ele faz uso dos outros dados, né, que o Google disponibiliza. Por exemplo, dados de terreno, né, e dados, né, do Street View. Deixa eu mudar um pouquinho o foco agora. Né? Vou falar sobre, né, os localizadores de estabelecimentos. Né? Vou apresentar aqui 2 casos de uso para vocês, né, e eles vão além do simples fato de que, puxa vida, eu moro na rua tal e quero saber qual é o supermercado mais próximo, o hipermercado mais próximo. Né? A FedEx, ela também fechou um contrato com o Google no ano passado, né, para que suas lojas, não são bem lojas, centros de distribuição fossem colocados na plataforma utilizando o Maps Engine. Né? Então eu tenho aqui, né, eu passo o endereço também, eu coloquei ali nesse exemplo, né, Manhattan, New York, ainda não chegou no Brasil esse site. Né? O site, hoje no Brasil, ele está um pouquinho pobre, mas, né, já me informaram que até a metade do ano esse site vai estar muito semelhante a essa cara aqui dos Estados Unidos. E além, né, de mostrar as lojas e mostrar como eu chego lá, ele também mostra alguns status, como, por exemplo, quando é que foi os últimos despachos de pacotes que ele fez. Né? Além disso, são atualizados a cada 15 minutos mais de 150 atributos em tempo real para que os outros sistemas também possam fazer uso, né, dessa ferramenta da FedEx e da Google. Então ele acabou sendo, né, não só um simples localizador de estabelecimentos, mas sim um sistema central vivo, né, que ele é atualizado a cada 15 minutos e alimenta outros sistemas também. Tá? Um outro exemplo de localizador de estabelecimentos é a loja, o site da Ferrari. Né? Se você buscar pelas lojas da Ferrari, uma loja específica, Bologna, na Itália, e tem outra no Japão também, que eu não lembro, não me recordo qual é o nome da cidade. Mas vamos pegar esse exemplo da Ferrari, desculpa, e colocar Bolonha, Itália. E eu tenho a opção de visualizar essa localização, de traçar o caminho até aquele ponto, só que ele vai um pouquinho além disso. Ele mostra o Street View tradicional que eu tenho, só que ele criou um Street View indoor. Né? E quando você navega, a navegação ela fica transparente para o usuário. Ele está na rua do estabelecimento, clica numa seta, ele entra na loja e navega pela loja. E ele está criando o Street View Indoor para diversas lojas e fica constantemente atualizando essas imagens. Então, é outro serviço também que, através da nossa tecnologia, é possível e é um negócio assim diferente. Né? Ele vai além de simplesmente, olha, eu quero chegar lá no ponto tal. Né? Aqui ele possibilita eu visualizar o interior da loja e como é constantemente atualizada, eu visualizo os últimos modelos dos veículos e coisas desse gênero. E eu tenho, né, mais um caso de uso, esse daqui é o último caso de uso que eu vou mostrar para vocês. A Audi ela fez um acordo com a Google, tem um vídeo no YouTube muito bacana, né, um videozinho que a Audi e o Google fizeram para demonstrar o uso dessa ferramenta. É o nosso GPS de navegação tradicional. Né? Só que agora eu tenho embarcado no GPS dos veículos da Audi, né, os produtos, né, da Google Maps Earth. Recentemente também, né, esse acordo foi fechado, né, o ano passado, retrasado, não me recordo a data exata, mas recentemente a Hyundai e a Kia também fecharam um acordo muito similar, para que a próxima versão dos navegadores GPS veiculares deles tenham também as nossas tecnologias. Eu quero agradecer bastante a atenção de vocês, por favor, sintam-se à vontade para enviar perguntas, né? E teremos total prazer em respondê-las. Mais uma vez agradeço a Mundo Gel, agradeço a Geoambiente, agradeço a presença virtual de todos aqui. Ok? Muito, muito obrigado. Ok, obrigado, Eduardo Kenzo. Agradeço também ao Felipe Seabra, ao Felipe Del Nero pelas apresentações. A gente vai ter agora uma rápida sessão de perguntas e respostas.
e depois a gente vai para as considerações finais do Felipe Seabra. Então eu vou abrir agora o fone do Felipe Del Nero e a gente vai para as perguntas. Bom, a gente teve aqui, sem brincadeiras, centenas de perguntas. Algumas já foram respondidas via texto e algumas a gente deixou para fazer no final. E, infelizmente, aquelas que não for possível responder, a gente depois encaminha para os palestrantes para eles responderem por e-mail. Bom, vamos lá. O Felipe Marques pergunta, não sei se o Felipe Del Nero ou o Eduardo Kenzo podem responder, mas o Felipe Marques pergunta como a Google está se preparando para otimizar os processos colaborativos de construção de mapas. Mais ou menos na linha do que você falou, né, Eduardo Kenzo, de crowdsourcing. Perfeito, eu posso responder, Felipe Seabra e Del Nero. Existe uma ferramenta que foi lançada já em diversos países no mundo, chamada MapMaker. Ela está disponível aqui para visualização se você acessá-la, né? maps.google.com/mapmaker. Ele vai mostrar dados do Brasil, só que ainda não é possível você atualizar. Esse produto ele se baseia fortemente no conceito de crowdsourcing, porque você pode efetivamente editar a base cartográfica do Google. Né? E como é que isso funciona? Puxa vida, qualquer um pode editar? Né? Qualquer um pode editar, mas é claro que é feita, né, uma auditoria em cima dessa submissão, né, de edição. Só que a parte legal é a seguinte, quando você vai submetendo várias alterações, né, o Google ele vai colocando um ranking, né, para você. E se você tiver um ranking alto, o nível de auditoria ele vai baixando. Então, para os usuários Master, os usuários Gold, o nível de auditoria fica quase instantâneo. Você submete uma alteração, o Google confia em você. Né? Existem comunidades no mundo inteiro que ficam atualizando a base cartográfica e fica um negócio muito colaborativo, muito legal e assim, o mapa ele fica muito fidedigno. Né? A expectativa, né, de entrada dessa ferramenta é ainda nesse ano. Né? Eu não tenho a data exata, mas, por favor, fiquem atentos, é uma ferramenta muito, muito legal. Ok, Eduardo, obrigado. Queria registrar a presença da Arlete Meneghetti entre os participantes do seminário de hoje, que ela contribui com o Google MapMaker e ela publicou alguns tutoriais sobre essa ferramenta na revista Mundo Geo recentemente. Bom, vamos lá. Tem um comentário aqui do Antônio Abreu, um comentário e uma pergunta. Ele comenta que são ferramentas poderosas que foram apresentadas, no entanto, existe o problema do treinamento das equipes de desenvolvimento para encontrar cursos específicos para implementar essas novas tecnologias. E a pergunta dele é, onde procurar formação para a sua equipe? O Felipe Del Nero que está falando, eu posso responder essa. O modelo de negócio na comercialização tanto das soluções Google quanto do serviço, seja de implementação ou de treinamento de todas as ferramentas, ela é através de parceiros. Né? Então, o Google, no Brasil, ele tem uma função de realmente disseminar e desenvolver as soluções. Entretanto, a comercialização é feita através de parceiro, no caso, a Geoambiente. Então, a Geoambiente tem o potencial não só de entregar e comercializar a licença de Google Maps, como também a questão de endereçar questões de customização das tecnologias e também treinamento para caso o interessado queira desenvolver sua própria aplicação. Então, quem tem qualquer tipo de demanda do ponto de vista de conhecimento técnico, a Geoambiente está disponível e está preparada para responder essas demandas. Ok, Felipe, obrigado. Assim, tem uma outra... só deixar complementar, desculpa, claro. Que talvez o Kenzo poderia até falar nisso, mas eu posso falar também até certo ponto, que isso eu estou dizendo quando a gente está falando de aplicações, de repente, específicas, mais complexas. Tá? Mas quando eu falei na minha apresentação, eu citei bastante a questão da facilidade de uso das ferramentas. E o Google realmente ele tem essa visão de facilidade de utilização e compartilhamento de informação e tudo mais. Então, existe muito material aberto na internet.
Tá? Tem diversos blogs de desenvolvedores, diversas informações que o próprio Google disponibiliza, tá? Em sites abertos. Existem canais de informações técnicas em YouTube, por exemplo. Então, eu aconselho que quem tenha alguma dúvida do ponto de vista de desenvolvimento, não necessariamente precisa contratar um serviço de ambiente. Assim, existe, obviamente, treinamentos específicos para casos específicos, mas existem muitas informações abertas do ponto de vista de blogs, vídeos e tudo mais que pode ser acessado e lido e utilizado por qualquer um. Ok, obrigado, Felipe. Bom, eu queria voltar para o Eduardo Kenzo e aproveitar a pergunta da professora Arlete. Ela pergunta como seria possível estabelecer juntos uma rede de geocolaboração. O Google ele é sempre muito envolvido com os seus usuários, né, através de sites, como o Felipe falou, né, eu tenho blogs específicos, eu tenho pessoas, né, que são responsáveis pelas comunidades Geo, né, então se você acessa, tem um blog chamado GeoDevelopment, né, Google GeoDevelopment, e eu tenho uma pessoa que chama Mano Marques. Mano Marques é responsável, pelo menos nas Américas, né, por toda a comunidade Geo, né, seja através de ferramentas colaborativas, seja através de desenvolvimentos, né, ele apresenta vários vídeos, ele convida desenvolvedores. Então, existem grupos também, né, grupos de pessoas, né, que através do Google Groups eles trocam experiências. E uma vez que essa ferramenta de colaboração, eu acho que ela vai ser assim a chave, né, para aumentar mais, né, digamos, o nosso relacionamento com os usuários, né, para poder atualizar a nossa base cartográfica aqui no Brasil, pegar municípios que às vezes eles têm alguns probleminhas, né, mas assim, nós estamos sempre abertos, né, aqui no Brasil também a participar de comunidades, participar de eventos, participar de reuniões, né, então, assim, a minha sugestão basta entrar em contato com a gente através de blogs, grupos, e não vejo problema nenhum nisso. Deixa eu até complementar, viu, Kenzo? O Arlete, em especial, a gente já está, inclusive, em conversa com ela, e, eventualmente, eu também te envolvo aí nas nossas conversas para que a gente possa evoluir esse tema, que também a gente acredita aqui que é muito importante para todos nós. Tá? Perfeito. Ótimo. Seguindo aqui nas perguntas, o Márcio Aurélio Quedinho, ele pergunta ao Felipe que você falou sobre a utilização da plataforma para governo. Se você poderia citar alguns exemplos de governo que utilizam o Google Maps e como é utilizado. Tá. O Kenzo falou alguns exemplos, alguns casos de uso, e acho que eu queria talvez falar um pouco mais sobre a questão da Emplaza, que é acho que um exemplo bastante interessante, porque, como o Kenzo comentou no exemplo, tinha alguns desafios bastante interessantes nesse projeto. Primeiro porque existe já muita informação disponível a ser compartilhada através dessa ferramenta, através dessa solução. Em especial o voo do Mapeia São Paulo, que acho que todo mundo tem informação do que é. É um voo que foi feito no estado inteiro de São Paulo, muita informação, muita protofoto. Então existia a necessidade de criar um ambiente que conseguisse dar vazão a essas informações de uma forma muito rápida e simples. Além do que a interface final para o usuário deveria ser muito fácil, porque seriam acessados por diversos tipos de usuários, em especial secretários de Estado, enfim, então teria que ser algo muito simples de usar. E além disso, existia toda uma complementação de informações onde a solução deveria utilizar esse voo do Mapeia São Paulo, deveria fazer acesso a um banco de dados da própria Emplaza, com informações de diversos tipos, como, por exemplo, informações dos projetos prioritários do governo, onde teria que ser, além de avaliado e mostrado todo o status de cada projeto, mas deveria ter uma interface de inserção de informações para atualização do status desses projetos.
além da complementação também de outros tipos de informação que viessem a agregar a visão do mapa, como, por exemplo, a API do Google Maps, com as informações de imagens, de funcionalidades, de arruamento e tudo mais. Então, para esse caso da Emplaza, se casou a ferramenta Maps Engine, que o Eduardo Kenzo mencionou aqui na apresentação dele, que é você ter realmente as informações do Mapeia São Paulo na cloud do Google, você ter a API do Google Maps para acessar as informações do Google, seja as funcionalidades, como eu falei, seja as informações, Street View e tudo mais, e também acessar esse banco de dados dentro da Emplaza. Então, todo esse ambiente culminou naquela tela que o Kenzo mostrou, com uma informação limpa e bastante fácil de navegar. Tá? A gente recentemente fez um vídeo sobre essa solução, e em breve ela vai estar disponível no nosso site, tá? E provavelmente também no site da Emplaza. Assim que tiver também isso disponível, a gente pode divulgar no Mundo Gel, todos vocês vão ficar sabendo, vão poder acessar e ver mais detalhes do vídeo. E também, caso queiram falar conosco sobre esse projeto em especial e outros, enfim, de governo, a gente está à disposição aqui também. Ok, obrigado, Felipe. Só lembrando, se for possível, no final, colocar os contatos, né, de vocês. Teve bastante gente já que estava perguntando no chat como entrar em contato. Né? Bom, okay. Uma pergunta do Mário Ávila, eu acho que pode ser para o Felipe ainda. Se o Coordinate permite a um membro da equipe de campo acessar um banco de dados somente quando estiver numa coordenada dada ou no raio de uma localidade? Como que funciona o acesso ao Coordinate? Então, o Google Maps Coordinate ele é uma ferramenta, como a gente falou, de gestão de equipes, né? E você tem uma série de formas de parametrizar, né? Vamos chamar assim, a utilização dela. Mas você pode, por exemplo, fazer disponibilizar ou fazer esse acesso baseado na questão de um buffer, por exemplo, de onde a equipe está. Então, você não estaria vinculado, por exemplo, a uma localização específica, mas poderia estar vinculado a uma área, por exemplo, de atuação. Então, você poderia fazer sim por essa região definida. Ok, obrigado, Felipe. E eu acho que teria uma última pergunta aqui para o Eduardo Kenzo, do Fernando Moraes. Uma pergunta, na verdade, a questão dele é se o Google pretende construir alguma ferramenta GIS ao estilo do ArcGIS. E eu iria além, Kenzo, eu perguntaria, não sei se você pode adiantar também, mas o que vem por aí, o que a Google pretende implementar, seja desktop ou na nuvem, nos próximos anos? Perfeito, né? Excelente pergunta. As pessoas elas me perguntam frequentemente para qual caminho, né, o Google ele está tomando. Né? O Felipe Seabra mostrou no início um gráfico que demonstra, né, ferramentas GIS altamente qualificadas. Né? Aí na metade do caminho tinha GIS mais cloud, mais nuvem. E depois na parte superior direita, né, era o número de usuários aumentava e é o GIS para todos. Né? O Google ele sempre respeita, né, os princípios de simplicidade, né, escalabilidade, facilidade de uso. Né? E por enquanto, né, o foco dos produtos, eles estão justamente nessa simplicidade. Né? O foco são as pessoas que não têm, né, conhecimento de GIS ou pouco conhecimento de GIS, rapidamente gerar uma informação, né, geoespacial, gerar um mapa, gerar um relatório. Né? O MapsEngine ele tem uma ferramenta bem simples, que assim, praticamente não precisa de treinamento, né, para você pegar as camadas, criar temáticos e publicar o mapa de uma forma muito rápida e muito simples. Né? Então, quando a nossa abordagem inicial, quando a gente chega num cliente, né, que for um departamento de GIS, né, a gente se sente bastante seguro em dizer que nós não queremos concorrer com essas ferramentas, nós queremos complementá-las. Né?
Então, eu trabalhei com soluções da Intergraph durante muito tempo, tenho conhecimento dos produtos do ArcGIS, e uma das dificuldades que eu sentia, e eu posso falar isso por experiência, assim, é rapidamente gerar um portal GIS. Né? Rapidamente pegar um conjunto de dados, gerar, eu digo na web, né? Publicar eles, visualizar, né? De uma forma bastante simples. Né? Então, eu vejo hoje, trabalhando na Google, hoje, assim, a Google ela tem condições de complementar essas ferramentas. Né? Então, assim, no momento o foco não são análises espaciais complexas ou um conjunto de funcionalidades grandioso, como essas ferramentas GIS elas possuem no momento. Né? E a visão de futuro que você perguntou, Eduardo. Né? Então, como é que o Google ele quer associar a informação geoespacial à nossa vida. Né? O exemplo, assim, o exemplo de maior destaque que eu gosto de mencionar para as pessoas, e até eu falo bastante nas apresentações, é o Google Glass. Né? É um produto, né, que a mídia está divulgando, né, que ele sairá no final do ano. Eu não tenho informações disso, né? Mas assim, esse produto Google Glass, né, para quem não conhece ainda, é um óculos, né, uma armação de óculos com uma tela no canto superior direita, né, uma telinha pequenininha, e você não precisa usar dispositivo nenhum, né, você está sempre visualizando isso. E ele está sempre verificando onde você está, o que você precisa fazer, aonde você precisa ir. Né? E, então, existem alguns vídeos associados no YouTube muito, muito bacanas de exemplos de uso. E eu acho que os produtos eles caminham para isso, né? Para que eles facilitem a nossa vida, tanto no dia a dia, né? Nossa vida fora do trabalho, como a nossa vida, né? Corporativa também. Né? Ok, Eduardo, obrigado. Agradeço também ao Felipe Seabra, Felipe Del Nero. Vou passar agora a palavra para o Felipe Seabra, que tem umas considerações finais. E eu peço que na sequência também, se o Felipe puder passar a palavra para o Del Nero e para o Kenzo. A gente já está com o tempo um pouquinho estourado, mas eu acho que valeu a pena. Realmente o webinar foi bem informativo e bem interessante. A gente vê pelas mensagens no chat. E eu venho, depois das considerações de vocês, eu tenho só uns lembretes para dar. Bom, eu vou fazer umas considerações finais aqui. Teve muita gente aqui questionando como que eu faço para entrar em contato com a equipe aí da Geoambiente. Vou deixar o link aqui alguns sites aí de interesse. O da Geoambiente, né? Temos um novo website com uma nova identidade visual, vale a pena dar uma conferida, geoambiente.com.br. E dentro desse site, logo na home, ou se quiser clicar direto também, temos um site que tem basicamente esse conteúdo aí que apresentamos aí do portfólio Google, o maisqueumapa.com.br. Né? E para informações gerais aí, quiser falar com a nossa equipe comercial e técnica, vocês podem enviar um e-mail para negócios@geoambiente.com.br ou ligar diretamente aqui, né? Vai ter o prazer aí em atendê-los, né? No 12 37 97 6811. Rapidamente, tem um encontro aqui que era interessante, com certeza todos já participaram, e a gente vai estar presente com o stand em São Paulo, no Mundo GeoConnect 2013, que vai acontecer do dia 18 a 20 de julho em São Paulo. Então, são todos convidados aí a nos visitarem, a gente pode conversar um pouquinho mais, apresentar ainda mais novidades. Né? E com certeza todos vocês aí vão continuar recebendo nossas informações, nossos e-mails, nossas novidades, para a gente construir junto aí um mercado de geotecnologia diferenciado. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Gostaria de agradecer mais uma vez a equipe Mundo Geo, o Eduardo, o Emerson, o Guilherme, a equipe Google, o Eduardo Kenzo, o Felipe Del Nero, a equipe interna aqui que está prestando um apoio, o Anderson, o Rodrigo. E eu acho que posso passar a palavra aí para os demais aqui, o Del Nero, o Kenzo, e fechar para a galera com o Eduardo. Tá bom, gente? Muito obrigado.
Quem está falando aqui é o Felipe Del Nero agora. Também só queria aproveitar e agradecer a todo mundo pela oportunidade, pela disponibilidade. Queria também só, na verdade, para finalizar, até reforçar aquilo que o Kenzo falou agora há pouco em relação à visão das soluções Google, o caminho, né, o futuro dela. Eu, assim como o Kenzo, também já venho aí de 10 anos de experiência com soluções GIS, né, dentre elas aí bastante tempo trabalhando com soluções Intergraph e Azure também, inclusive sou amigo de outras jornadas aí do Kenzo. E assim, a visão é exatamente essa de complementar soluções, né? Até pegando o caso específico da Implaza, eles têm todo aquele portal de informações, entretanto, a ferramenta que eles utilizam para geração de informações e a ferramenta GIS que eles utilizam são ferramentas especialistas. Algumas delas, são várias, dentre elas a própria Intergraph. Então, quer dizer, a ideia é realmente complementar e dar a possibilidade de organização de informações e compartilhamento dessas informações. Tá, então, mais uma vez agradeço a todos e a gente está à disposição para qualquer ajuda que seja necessária de vocês. Tá? Obrigado, um abraço a todos. Eu vou reforçar também os agradecimentos, né? Agradeço demais a presença de todos vocês que participaram do webinar. Agradeço novamente o Eduardo Freitas, representando o Mundo Gel. Agradeço o Felipe Seabra e o Felipe Del Nero, né, pela oportunidade. E eu estou à disposição, né, para que vocês entrem em contato através da Geoambiente para responder perguntas, né, para visitar a empresa de vocês, apresentar os nossos produtos, levantar, né, casos de uso e montar soluções para poder facilitar a vida de vocês nesse ambiente corporativo. Muitíssimo obrigado. Ok, obrigado. Quero agradecer mais uma vez também aos palestrantes, o Eduardo Kenzo, o Felipe Del Nero, o Felipe Seabra, a Geoambiente e a Google pela parceria na realização desse seminário online, as equipes de apoio aqui na Mundo Gel, o Guilherme e o Alexandre, na Geoambiente o Anderson e o Rodrigo, a todo mundo que esteve conectado com a gente chegou muito próximo do limite da nossa sala virtual, digamos assim. A gente teve quase 1000 pessoas que em algum momento estiveram nesse seminário online. Quero agradecer a todo mundo que esteve com a gente, que reservou um pouco do seu tempo nessa tarde para receber, aprender um pouco mais, conhecer essas ferramentas da Google. E também debater, enviar suas questões para os palestrantes.